Se fez, vai fazer de novo. Então você tem 5 possibilidades. Eu vou pedir de novo. O pessoal que está lá atrás, vem para frente. Senão a gente fica com um vazio aqui e o pessoalzinho lá atrás. Faz esse favor para mim. E aí quem chega atrasado, senta lá atrás. Tá bom, queridos? Vamos nos cumprimentar nessa manhã de domingo. Como falei na oração, nós estamos com os jovens da igreja no seu acampamento. E temos aí aqueles queridos que foram viajar para estar com seus familiares no dia 2, finados, né? A gente lembrando aí dos nossos queridos que foram chamados à eternidade. Sejam todos bem-vindos. Pastor Borges chegou aí para o seu período de férias. Deus abençoe. Vou passar a palavra para o Paulo, para que ele nos dirija, e aí os irmãos que vão chegando mais tarde, também vão pegando o bonde andando, não é assim? Paulo, você quer falar aqui de cima, aqui de baixo, como você prefere? Aqui embaixo, joia. Quer uma estante? Não precisa? Então pronto. Bom, alguns de vocês conhecem o irmão Paulo, que ele já esteve aqui, já falou para os casais uma vez, acho que 2 vezes, se não me engano, né? O Paulo tem um ministério relacionado a finanças, ajudando famílias, ajudando pessoas a lidar com as finanças de uma maneira cristã e inteligente. Nós nos conhecemos na faculdade teológica há uns tempos atrás, nem lembro mais, faz tempo. O Paulo tinha cabelo pretinho quando nós nos conhecemos, eu também. Então já faz algum tempo, tá? É um prazer ter você aqui, tá bom, Paulo? E aí nós vamos combinar o seguinte. Se você tiver alguma pergunta, escreva, traga, eu vou ficar aqui no primeiro banco, você entregue para mim, porque num segundo momento, o Paulo vai responder as perguntas que os irmãos tiverem. Então ele vai falar agora até as 10, aí a gente vai ter aquele intervalo de 15 minutinhos, e aí logo no começo do culto, nós vamos ter um momento para ele responder as perguntas que vocês farão. Só vale fazer pergunta difícil. Pergunta fácil não tem graça nenhuma. Então você pode fazer uma pergunta difícil que o Paulo vai responder. O Paulo vai apresentar a sua família, ele trouxe a sua família, ele apresenta para nós. Então, sem perder mais tempo, seja bem-vindo. Deixa eu abençoe. Tá bom, Paulinho? Obrigado, pastor. Um prazer muito bom e enorme estar com vocês hoje aqui pela manhã. E você viu, né? Ele já falou para fazer pergunta difícil. Mas você sabe que tinha um médico, viu, pastor? Um médico que ele dava muitas palestras, né? E sempre quem que ia com ele? O motorista. Tinha um motorista, estava sempre ali do lado. E de tanto ouvir as palestras, tanto ouvir, aquele motorista desafiou o médico e disse assim: olha, eu tenho certeza que eu consigo dar essa palestra que você dá. Aí ele pensou 2 vezes assim e disse: tá bom, vou te dar essa oportunidade, né? Aí, o que acontece? O médico ficou lá atrás e o motorista começou a dar a palestra. Já pensou? E foi indo, foi indo, foi indo. Chegou até o final. Só que no final tinha as famosas perguntas. Aí pergunta vem, pergunta vai. E olha que ele foi respondendo as perguntas. Só que chegou uma hora e olha, aquela pergunta fatal, né? Ele não sabia responder. E aí ele disse assim: bom, é o seguinte, essa daí é tão fácil que eu vou pedir o meu motorista lá atrás para responder. Realmente interessante, né? Então, olha, se tiver pergunta difícil, está aqui o mestre, foi meu mestre, então mestre dos mestres, não tem problema. Eu vou pedir a Orivânia está lá atrás, levanta aí, Orivânia, o pessoal te conhecer. Minha esposa está lá no finalzinho. Ficou mais longe, né? Não sei se a Paulinha está por aí. A Paulinha é a minha cinegrafista e fotógrafa, então está sempre circulando, né? Muito bem, eu estou muito à vontade no meio de vocês, né? Porque não tem lugar melhor para a gente falar do que na igreja. Então, eu sou grato a Deus porque Ele me deu esse privilégio de poder falar à igreja, e não tem coisa melhor na vida do que poder falar
as pessoas que têm um relacionamento com Deus, que levam Deus a sério e querem aprender cada vez mais sobre tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, né? Então veja só, falar sobre dinheiro. Hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto, dinheiro, como lidar com o dinheiro. E falar sobre o dinheiro é falar sobre algo que está no nosso dia a dia, né, na nossa agenda diária. Hoje mesmo pela manhã, talvez você já tomou algumas decisões financeiras. Por exemplo, pastor, se o pessoal foi tomar café na padaria, ao sair, você já teve que pagar a conta. Então, já tomou uma decisão financeira logo muito cedo, né? Então, veja que como o dinheiro, ele está assim na nossa agenda do dia a dia. A gente sai para trabalhar, para cumprir uma missão e como consequência disso, a gente também ganha dinheiro para poder ter a nossa sobrevivência. Então, eu queria, durante esse tempo, estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Vamos ver se vai funcionar aqui, né, Alexandre? Vamos deixar aqui a nossa apresentação. O Alexandre vai jogar lá. Mas vocês sabem que ele está colocando lá E o pastor Guilherme, professor Guilherme, né? Ele foi o meu primeiro professor na faculdade teológica. A primeira aula foi dele. E eu estou lá muito tranquilo, né? Olha, faculdade teológica batista, tranquilo. E de repente começa assim uma certa confusão, porque ele começou a exigir uma série de coisas que a gente tinha que fazer, e trabalhos e tudo mais. E aí levantou um aluno lá, começou a discutir com ele, e daqui a pouco bate o pé na porta, sai. De que confusão é essa? Será que eu estou realmente na faculdade teológica? Aí foi que eu descobri que era uma brincadeira que eles tinham armado lá para os, para os iniciantes, né? Então, eu nunca esqueço desse evento, viu, pastor? Muito bem, então, sucesso, né? A primeira coisa que nós precisamos saber, quando nós falamos de sucesso financeiro, que existe o sucesso na vida, né? Que ele é um aspecto mais global, mais geral. E hoje a gente vai estar se atendo mais à questão do sucesso financeiro, né? Como alcançar o sucesso financeiro, como é que isso se dá. Então, primeira questão é a gente entender o que é o sucesso financeiro, né? Porque muitas vezes a gente pergunta e cada pessoa ela tem uma ideia, ela tem uma visão do que seja o sucesso financeiro. Então, é importante a gente, nesse momento, entender o que é o sucesso financeiro, para que, tendo essa compreensão, a gente dê continuidade. Quer dizer, quais são os passos que eu preciso dar depois para alcançar o sucesso financeiro. Então, desde a década de 70, pelo menos, Deus começou a levantar algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, para estudar a palavra de Deus e entender, dentro da palavra de Deus, como lidar com o dinheiro, como lidar com as finanças na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica. Então foi nessa época que ele levantou um homem chamado Howard Dayton, que era um empresário, e ele começou a fazer uma pesquisa na Bíblia, e ele levantou, através dessa pesquisa, 2.350 versículos da palavra que falavam sobre esse assunto de finanças, posses materiais. E também um outro homem chamado Larry Burkett, que fundou os conceitos financeiros cristãos. Ele também foi uma pessoa que Deus usou para fazer, e algumas outras pessoas foram sendo usadas por Deus para trazer esses estudos, para fazer um estudo mais aprofundado da palavra, para entender questões ligadas à questão bíblica financeira. Muito bem. E algum tempo atrás, cerca de um pouco mais de 10 anos atrás, eu também eu moro lá em São Caetano do Sul, que aqui é a região metropolitana, e vi uma fita do pastor Ari Veloso, que foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, e nessa fita ele falava de finanças à luz da Bíblia. E ali, meus irmãos, Deus me pegou, e esse assunto me causou grande interesse. E desde então eu comecei então a me interessar
e me aprofundar no assunto de finanças na Bíblia. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui conhecer lá o ministério do Dr. Howard Dayton, e voltando para o Brasil, fui fazer o mestrado na Faculdade Teológica, eu já tinha iniciado com a graduação, e no mestrado eu me aprofundei mais para entender, para compreender aquilo que a Bíblia falava sobre dinheiro. Então, o que eu poderia dizer ao longo de todo esse tempo, né, que eu tenho estudado, é que o sucesso financeiro, ao contrário do que muita gente pensa, é fazer o que o Deus quer com o dinheiro que você tem. Será que vocês podem ler comigo? Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3, já. Fazer o que Deus quer com o dinheiro. Porque normalmente, veja se não é bem isso. Você está assistindo televisão, aí aparece lá um ator, uma atriz famoso, uma atriz famosa, um jogador famoso. Normalmente a gente tende a ligar essas pessoas como sendo pessoas de sucesso financeiro, não é? A gente olha, pô, essas pessoas têm muito dinheiro, são pessoas ricas, são pessoas de sucesso financeiro. Mas veja que nesse novo conceito, né, que a gente vai ter que desconstruir um pouco essa nossa mentalidade mais comum e normal, no conceito mais popular, só poucas pessoas, talvez nem 1% da população, pastor Guilherme, poderiam ser pessoas de sucesso financeiro. Mas no conceito bíblico, embora a Bíblia não traz esse conceito, não está escrito lá, mas avaliando, analisando os textos, os contextos, nós vamos chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa pode ter sucesso financeiro. Por que só alguns teriam esse sucesso financeiro? Não, você também pode ter. Então a questão, ela se dá muito mais no aspecto qualitativo, ou seja, das decisões que você vai tomar, dos princípios que você aplica no seu dia a dia, do que propriamente pelo fato de você ser uma pessoa milionária ou ser uma pessoa rica. Está dando para entender, irmãos? E vou até dar um exemplo para vocês, o Alexandre vai colocar um vídeo aí, para a gente ver num caso bem real, que vai aguçar na nossa mente isso que a gente está falando agora. Lixeiro inglês ganhou na loteria, ficou milionário, gastou tudo e agora quer o emprego de volta. Que história, hein, Evaldo? Em 2002, ele recebeu o equivalente a 26 milhões de reais. Como você disse, ele gastou tudo, com bebidas, mulheres e drogas. Michael Carroll tinha 19 anos quando ganhou o prêmio. Agora, sem dinheiro, precisa trabalhar para sustentar as 2 filhas. Diz que quer o emprego de volta porque era feliz como coletor de lixo. Trabalhava ao ar livre e se divertia com as pessoas. Então veja só, temos aí um lixeiro inglês, que no início não deu para ouvir, estava um pouco ruim. É um lixeiro, ganhou o equivalente a 26 milhões de reais. E aí o que acontece? Ele perde tudo, ao longo de alguns anos, ele consegue, né, detonar essa fortuna. Pastor, já pensou? 26 milhões de reais assim, na nossa conta, hein? O que a gente poderia fazer? Por exemplo, 26 milhões de reais, vocês que são aí bons de matemática, se a gente aplicasse na poupança a um juro de 0,5%, né? 0,5% ao mês, quanto daria por mês? Me ajuda aí o pessoal que é bom de conta. 26 milhões a 0,5% ao mês, quanto vai dar isso aí? Quanto? 1.300.000? Não, quase. 1.200.000? Não, pouco menos. 0,5%, vamos lá. Pega aí a calculadora. Quanto, irmã? Não entendi. 130 mil ao mês. Mas veja só, 130 mil reais por mês, pastor? Eu estava tranquilo essa hora. Não precisava nem estar dando essa palestra aqui agora, hein? Pois é.
ele teria só de juro ao mês, né, Paulinha? R$ 130 mil. Pois ele conseguiu gastar toda a fortuna dele e agora ele está pedindo o emprego de volta. Porque era feliz e não sabia. Está vendo? Então isso reforça a ideia que eu estou querendo aqui nesta manhã passar para os irmãos, bíblica, né? De que ter sucesso é fazer a coisa certa com o dinheiro que você tem. Amém, irmãos? Muito bom. Então vamos para frente. Olha lá. Eu queria que vocês anotassem aí, se vocês puderem anotar, pega aí um papelzinho, uma caneta, né? Pega aí o celular, coloca lá nas anotações do celular. 3 coisas que nós precisamos fazer. 3 passos, né? Veja que aqui vai ser tudo na Bíblia, viu? Anota aí. Eu queria que vocês me ajudassem lendo aqui alguns textos da palavra de Deus. Eu gosto realmente da participação de vocês. Vamos ler todos juntos esse texto? 1, 2, 3, já. Pois Esdras tinha dedicar-se e a ensinar. Olha, então, veja só. 3 coisas que Esdras fazia e que nós precisamos fazer também se nós quisermos ter sucesso financeiro. Então vamos tentar aqui ver nesse texto quais eram essas 3 coisas, né? Opa! Primeira coisa, você precisa estudar. Era isso que ele fazia. Ele estudava o quê? A palavra de Deus. Não é isso? Então veja, você quer ter sucesso financeiro? Primeiro, você tem que ir na palavra de Deus. Ah, mas tem o consultor tal que fala sobre esse assunto, tem o fulano de tal. Bom, a nossa base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então precisa ver se o que ele está dizendo está de acordo ou tem apoio na Bíblia. Senão é na Bíblia que você vai fazer, que você vai aprender para poder ter esse sucesso financeiro. Ok? Então, a primeira coisa, anota aí, não se esquece. Depois eu vou perguntar para você, para saber se você realmente está bem atento. Ok. Outra coisa que nós precisamos fazer, pastor Guilherme, é praticar aquilo que nós estudamos e aprendemos. Era isso que Esdras fazia. Ele ia na Bíblia, estudava e praticava. Então, veja só, o meu grande desafio hoje, como é o nome da irmã? Alessandra? Então, Alessandra, o meu grande desafio hoje, aqui nesta manhã, é fazer com que a gente, entendendo os princípios da palavra de Deus, a gente possa praticar. Certo, Paulinha? Então, naquela hora você não estava aí. Fica de pé aí para o pessoal conhecer você. Essa é a Paulinha, minha filha. Tem a Camille também, que está perdida por aí. Mas uma hora a gente acha ela. Fala, irmã. Ficar lá em cima, por causa da câmera. Eu vou aparecer aonde? Lá no jornal. Eu posso ficar, eu prefiro ficar aqui, ficar mais perto de vocês, mas se for o caso, vamos para lá, né? Bom, então, o que a gente precisa fazer, então, é praticar aquilo que nós aprendemos lá na palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que existem muitos conceitos que vocês já conhecem, mas nem sempre estão praticando. E às vezes, olha, uma coisa que acontece, a gente vai assistir uma palestra sobre um determinado assunto. Às vezes a gente diz assim, mas eu já sei, eu já ouvi sobre isso aí. Mas sabe por que a gente precisa ouvir novamente? Porque muitas vezes a gente não está praticando aquilo que até a gente conhece. Está na nossa mente, mas não está nos nossos hábitos diários. Então é importante, porque quando a gente ouve de novo, a gente vai ver, puxa, eu não estou fazendo isso aí, não estou praticando isso. Então a gente
através daquela palestra, daquela palavra que a pessoa está dando, a gente volta a praticar. Pelo menos nós somos instigados a praticar aquilo que a gente não está praticando. Amém? Muito bem. Então Esdras, ele estudava, ele praticava, e o que mais que nós precisamos fazer? Olha aí. Ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre digo, ensinar é o último degrau do sucesso financeiro. Porque você já está praticando e agora você não vai querer aquilo só para você, né, irmão? Porque nós não somos egoístas, né? Nós entendemos pela palavra que a gente precisa também levar essa palavra para outras pessoas. E nada melhor do que a gente poder ensinar. Então os pais devem ensinar os filhos o quê? Esses conceitos sobre como lidar com o dinheiro. Ó, Paulinha está aqui, ó. Com 11 anos, ela comprou o primeiro netbook dela. Porque ela recebe aquela semanada. Os irmãos sabem o que é semanada? Normalmente, olha, a gente fala de mesada, né, pastor? A mesada, tá? Mesada é aquela quantia que você recebe na base mensal. E a semanada é na base semanal. Então, semanalmente, uma quantia de dinheiro, e eles vão começar a aprender a lidar com o dinheiro através da semanada. Agora, veja só. Por que que o conceito bíblico, ele se distingue e ele é superior do que a gente ouve aí por fora? Normalmente a gente ouve assim, coloca lá um cofrinho, e nesse cofrinho, então, a criança começa a colocar umas moedinhas, né? Mas veja, tudo bem, ela pode fazer isso, mas se ela fizer só isso, ela só vai aprender o quê? A reter o dinheiro, né? Reter. E na palavra de Deus nós vamos entender que existem outros princípios que precisam ser ensinados também. Então, na semanada da Paulinha e da Camille, tem 3 áreas. A primeira é a área de doações. Elas precisam aprender a doar. Então, a dar o seu dízimo na igreja local, a dar a oferta. Então, doações em primeiro lugar. Depois, aí sim, pastor, tem as economias. Então, elas vão colocando lá, e foi através dessas economias que ela conseguiu comprar um netbook aos 11 anos. E, por último, tem a parte de gastar, né? Então, isso é uma ideia, não é minha, mas foi do Dr. Howard Dayton. Ele lá criou o Ministério Crown de Finanças, lá nos Estados Unidos. Então, ele deu essa sugestão de fazer com que, desde cedo, a gente começasse a ensinar as crianças a como lidar com o dinheiro através dessa maneira, ok? Então, você está o quê? Você está ensinando. Agora, se você está em posição de liderança, por exemplo, você lá na sua empresa, mesmo como empregado, você tem uma posição de liderança, você deve também ensinar aquelas pessoas. Porque, pastor Guilherme, muitas pessoas que estão nos empregos aí, sempre acham que a solução para os seus problemas financeiros é sempre o quê? Ganhar mais. Eu preciso ganhar mais. Então, tudo bem, todos nós queremos ganhar mais e podemos ganhar mais. Mas o fundamento é que a gente precisa o quê? Saber administrar o dinheiro que nós temos agora, exatamente. Veja que lá em Lucas, a palavra de Deus diz assim: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito, né? E aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. Então veja, eu até fiz um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Se você não consegue administrar bem o dinheiro que você tem hoje, não adianta, você pode ganhar 2 vezes esse valor que você não vai conseguir também administrar bem. Por quê? É aquilo que a Bíblia diz. Se é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, a pessoa ganha R$1.000. Mas R$1.000 é pouco. Não, mas você precisa administrar os R$1.000. Se você administrar bem, aí quando você estiver ganhando 1.500, 2.000, você vai continuar administrando bem. E isso é sucesso financeiro. Fazer o que Deus quer com o dinheiro que você tem. Fazer a coisa certa com o dinheiro que você tem. Ok?
Então você vai ensinar, qualquer que seja a posição, você vai ensinar. Então o pastor Guilherme, agora, está ensinando através da minha aqui instrumentalidade, ensinando a sua igreja como fazer a coisa certa. Então, esses são os 3 passos que você precisa fazer: estudar, praticar e ensinar. Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Muito bem. Vamos adiante então, né? Vamos ver aqui o nosso... Agora vai. Bom, todos nós queremos ter o sucesso. E agora nós vamos ter que dar alguns passos, compreender algumas coisas fundamentais para que a gente possa ter esse sucesso. Uma das coisas que acontece, e às vezes nós temos a dificuldade, é a Bíblia, ela tem muitos livros. Vamos ver aqui. Eu sei que vocês conhecem bem a Bíblia, né? Então me ajudem aqui. Quantos livros tem a Bíblia? Opa, o pessoal está afiado, hein, pastor? 66, olha aí, é isso mesmo. E são milhares de versículos, né? Então, às vezes a pessoa não sabe, bom, mas onde é que eu vou encontrar as informações sobre como lidar com o dinheiro? Que tem tanto versículo assim. Então, você precisa o quê? Você precisa de um plano, não é? E a dificuldade, esse aqui é o meu livro que eu escrevi por último, O Sucesso Financeiro, que é justamente um plano para que você possa administrar bem o dinheiro. Agora, veja só, o que eu estou falando aqui agora? Vamos ver se passa aqui. Agora que dá umas travadas, né? Ó, as informações, o que acontece? Elas estão espalhadas lá na Bíblia. E lá na faculdade teológica, pastor, me lembro muito bem que tinha uma disciplina chamada Teologia Sistemática. Mas o que é isso, meu Deus? Teologia sistemática, coisa difícil, né? Mas não é tão complicado assim, não. Basicamente, o que é? Alguém foi lá na Bíblia e começou a estudar algumas doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, a doutrina da salvação. O que na Bíblia tem escrito sobre salvação? Aí o cara foi lá, né, o teólogo, né, ele começou a estudar. E aí ele formulou essa chamada teologia sistemática sobre a salvação. Ou seja, ele facilitou a nossa vida, né, como alunos lá da faculdade teológica, para entender mais facilmente o que a Bíblia fala sobre salvação, né? Então pegou todas aquelas informações, versículos lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ele organizou de uma tal maneira que tornou mais fácil a gente entender isso. Então, essa é uma das coisas que Deus tem me dado o privilégio de fazer, é de formular um plano para que as pessoas possam entender o sucesso financeiro e dar os passos necessários para alcançar esse sucesso financeiro. Então, vamos ver, dessas informações aqui, vamos voltar aqui, senão o Alexandre me ajuda aí. Aqui, ó. Essencialmente, meus irmãos, o que nós precisamos saber? Como ganhar o dinheiro e depois como usar esse dinheiro. É ganhar no primeiro momento, né? Uma vez que nós vamos lidar com o dinheiro, e depois usar esse dinheiro adequadamente. Até aí tudo bem? Vamos lá? Então tá bom. Então, se nós vamos ganhar, que é o primeiro passo para a administração financeira. Primeira coisa que você precisa pensar, quando você pensa em ganhar dinheiro, é você ter o foco na sua missão. Todos nós temos uma missão. Veja que não é só o pastor Guilherme que tem uma missão. Não, eu tenho uma missão e cada um de vocês tem uma missão a cumprir. Entende? Por isso, olha aqui, vocês podem ler comigo esse texto? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, já. Porque sou eu
coisa maravilhosa, né? Então Deus tem um plano para a sua vida. Um plano para cada um de nós, para a sua vida especificamente. Inclusive na maneira de você ganhar dinheiro. Entende? Olha aqui. Antes de vocês lerem, deixa eu explicar aqui a história. José, ele foi um dos filhos de Jacó. E José, vocês conhecem muito bem a história dele, porque eu já vi que vocês são bons de Bíblia, né? Ele foi vendido lá para o Egito, se tornou escravo, depois foi ser prisioneiro. E por último, o faraó colocou ele como administrador de todo o Egito, quando ele interpretou o sonho do faraó. E vocês lembram que nesse sonho haveria 7 anos de fartura, depois teria 7 anos de fome. E nesse contexto, os irmãos de José foram lá para o Egito e lá no Egito, José se deu a conhecer os seus irmãos. Quando ele se deu a conhecer, ele então falou uma coisa para os irmãos dele, que é justamente o que está aqui na tela, eu queria que vocês lessem comigo. Vamos ler lá? 1, 2, 3 já. Assim não foram vocês, mas sim o próprio e governador. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Deus me fez Senhor. Então veja, José tinha 17 anos quando teve aqueles sonhos, né? Nos sonhos, o que acontecia, irmãos? Ele estava em posição de liderança. Então os irmãos deles tiveram inveja, porque não conseguiam compreender o plano de Deus. E José, talvez, naquela idade, não entendesse muito bem o que iria acontecer. Mas agora, aos 39 anos de idade, 22 anos depois que ele teve aqueles sonhos, José consegue compreender que era o quê? O direcionamento de Deus, era o plano de Deus. Tanto é que em cada frase que você lê, qual é a palavra mais importante? Deus, né? Deus estava ali direcionando tudo. E ele reconhece então essa ação de Deus na sua vida. Então, por que isso é importante? A maneira de você ganhar dinheiro deve ser de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se eu fosse escolher uma profissão agora, vocês vão me ajudar. Escolher uma profissão. Agora é o seguinte, eu quero uma profissão que ganha muito dinheiro. Qual que vocês me sugeririam? Como? Político, né? É possível. Vocês sabem que o Tiririca, na primeira vez que ele assumiu, agora ele ganhou de novo, né? Mas na primeira vez, eu lembro muito bem como se fosse hoje, os deputados, ele estava assumindo, né? E os deputados, pastor, tinham dado a si próprios um aumento de 50% no salário. Já pensou? Aí o repórter não perdeu a ocasião, né? Tiririca estava chegando e perguntou para ele: mas Tiririca, o que você está achando desse absurdo, que é esse aumento que os deputados se deram a si mesmos, 50%? Aí Tiririca não perdeu a oportunidade, né? Falou: cheguei na hora certa. O repórter pensou que ele ia meter o pau, tal, né? Cheguei na hora certa. Então veja, aqui está a vontade de Deus. Bom, mas você falou do político, né? Bom, eu vou pensar sobre essa possibilidade, né? Qual outra profissão que eu poderia aí que dá uma... Jogador de futebol? Se for assim, tipo Neymar, né, irmão? Irmã. Agora, por exemplo, o São Caetano. Eu sou lá de São Caetano, da cidade de São Caetano. Coitado, os caras agora foram para a 3ª divisão. Eu acho que eles não devem ganhar tanto assim, né? Mas tudo bem, vamos considerar. É que também já estou com mais de 50, né? Para ser jogador, não dá. O que mais? A diretor da Petrobras. Aí sim, eu acho que aí já, né? Já pode ser uma possibilidade mais interessante, inclusive para a minha idade também. Mas veja, a gente está brincando um pouquinho aqui, mas a verdade é assim, a questão é, por exemplo, professor, será que ganha bem? Não. Não? A irmã já balançou a cabeça ali.
Mas eu conheço professor que ganha muito bem, viu? Uma vez eu fui dar uma palestra lá em São Carlos, lá onde tem a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. E foi até uma professora lá, que é membro de uma igreja, eu fui conhecer a casa dela. Olha, maravilha, ela ganha muito bem. Agora, o que é mais importante, irmãos, qualquer que seja a sua profissão, não é? Deus tem esse plano para você. E veja só que é importante. Você vai fazer um exercício de entender qual é o plano de Deus, mas o plano é de Deus, que é mais importante. Nós não estabelecemos o nosso plano, mas Deus sim é que tem o conhecimento total, pleno, daquilo que Ele quer para as nossas vidas pessoais. E a nossa aventura qual que é? Ao longo da vida, entender, compreender qual é esse plano, para onde é que nós vamos. Por isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus, para entender, inclusive, nas questões financeiras, as questões profissionais. Está entendendo, irmãos? Ok, Paulinha? Paulinha é atleta, então ela está tentando entender esse plano de Deus para a vida dela, né? Vamos para frente, irmãos? Afinal de contas, eu fiquei meio em dúvida o que eu vou fazer, né? Mas eu vou pensar, né? Qual é a minha carreira. Agora, como é que eu posso ganhar mais, né? E essa é uma pergunta que todo mundo faz. Quer sempre ganhar mais. Então, nós já vimos que, tudo bem, você pode fazer essa pergunta, mas o mais importante é que você administre bem o dinheiro que você tem agora. Mas existe uma possibilidade de você ganhar mais. Não é? Como? Sendo melhor naquilo que você está fazendo. Quando o apóstolo Paulo, pastor Guilherme, ele escreve lá, Colossenses, né? Os Colossenses, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ora, se você está trabalhando para o próprio Deus, para cumprir a sua missão, então você já tem que fazer o melhor naquilo que vocês estão fazendo. Não é? E tem um outro texto aqui, interessante também, que a gente pode ler. Me ajudem aqui lendo, por favor. 1, 2, 3, já. Vocês não sabem. Apenas um. Corram. Então, tem que correr como atleta. Certo, Paulinha? Para alcançar o prêmio. Tem 3, né? Ou é medalha de ouro, né? Ou prata ou bronze. Mas todos desejam a medalha de ouro. Então, ele diz assim: corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão, né? Sugestão. Porque é importante falar isso aqui dentro da igreja, pastor Guilherme, porque muitas vezes a gente fica meio acomodado, né, na nossa profissão, naquilo que a gente está fazendo. Mas não é isso que Deus quer, não, que a gente fique acomodado, não. Então, se você deseja uma melhoria na sua remuneração, e isso é uma coisa boa, você tem que melhorar o quê? As suas habilidades técnicas. O que é isso, habilidades técnicas? Por exemplo, eu sou engenheiro. Eu fiz engenharia lá na Universidade Federal de Pernambuco. Então, o engenheiro, o que ele vai ter? Um conhecimento técnico que vai dar a ele o quê? A possibilidade de exercer uma profissão. O mesmo acontece com o advogado. O mesmo acontece com o médico. Agora, eu lembro muito bem, quando eu cheguei aqui em 1987, tinha uns jornais lá, tipo Estadão, viu, pastor Guilherme? Estadão, que você pegava lá aqueles cadernos, né? E eram os cadernos grossos assim, né? Então, às vezes eu estava procurando, eu estava empregado, mas sempre estava olhando ali as possibilidades de emprego. E eu lembro muito bem, lá tinha assim, engenheiro, aí engenheiro júnior,
Aí eles traziam um salário, o menor salário do engenheiro júnior e o maior salário do engenheiro júnior. Depois o engenheiro pleno, a mesma coisa. O menor, quer dizer que as empresas estão pagando, né? Tinha o menor salário e o maior salário. Para o engenheiro júnior, depois o engenheiro pleno, e depois o engenheiro sênior. Então veja que existe a faixa salarial, ela varia. Tinha uma mínima e tinha uma máxima. Provavelmente, quem é que estava lá na máxima? Aqueles que tinham uma habilidade técnica superior, que levava com que aquela empresa pagasse mais para aquela pessoa. Então veja que nós estamos aí no campo da coisa, e isso é uma coisa que eu gostaria que vocês realmente entendessem hoje pela manhã, para que a gente pudesse sair com esse entendimento. Veja só, o sucesso financeiro que nós já vimos aqui, estamos vendo ao longo desse nosso bate-papo, ele é como uma pista de mão dupla. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Agora, Deus, ele é perfeito, irmãos. Ele vai fazer tudo o que for necessário perfeitamente. Aí tem a nossa parte, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que os irmãos precisam fazer dentro do quê? Do sucesso financeiro. O desenvolvimento de habilidades técnicas é uma coisa que vocês precisam fazer, vocês precisam buscar. E às vezes eu vejo que dentro da igreja a gente está muito acomodado, achando que Deus vai fazer tudo por nós. Não, nós temos que fazer a nossa parte, fazer bem, né? Desenvolver essas habilidades técnicas. Agora, olha aqui, ó, a atitude. Não é só a parte técnica, você tem que ter atitude também. Por quê? Às vezes, irmãos e irmãs, veja só, nós temos o conhecimento, mas a gente não tem atitude. Aí o chefe tem que dizer assim: fulano, olha, eu quero que você faça isso aqui, amanhã você me entrega. Ah, tudo bem, deixa aqui comigo. Aí amanhã o chefe chega lá, e aí, já está pronto o relatório? Rapaz, olha, aconteceu tal coisa assim, 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 e e não deu para fazer, mas eu vou fazer. E cadê? Cadê a atitude? Não tem atitude, irmãos. Então, nós como cristãos, nós precisamos ter essa atitude, colocar em prática, para que a gente possa melhorar essa nossa condição financeira. E olha uma outra coisa aqui, ó, fundamental. Relacionamento. Às vezes você pode ter uma habilidade técnica forte, mas você tem que ser capaz também dos relacionamentos, não é? Porque nós não somos uma ilha, nós temos que nos relacionar. Para você melhorar dentro da escalada, por exemplo, do mundo corporativo, nas empresas, você precisa ter essa habilidade de relacionamento. Veja se não é verdade. Você pega um vendedor, às vezes ele é um excelente vendedor, então ele tem uma boa habilidade técnica, tem uma boa atitude. Aí o chefe diz assim: não, vou colocar esse cara para ser o supervisor de um grupo de pessoas. E às vezes não funciona. Aquela pessoa, ela não se dá, ela não consegue gerenciar, ela não consegue administrar, não consegue liderar. Por quê? Porque a liderança é uma habilidade que nós precisamos buscar também. Entende? Então, de repente, está faltando para você desenvolver essas habilidades de liderança para que você possa melhorar lá na empresa que você está servindo. Você tem uma boa habilidade técnica, até tem uma atitude, mas falta liderança. Então, pelo menos essas 3 áreas aí, nós precisamos ver com cuidado e fazer com que a nossa remuneração ela vai melhorar à medida que a gente estiver desenvolvendo as habilidades técnicas, a nossa atitude e os nossos relacionamentos. Amém, irmãos? Vamos fazer isso aí? Agora fique de pé aí um pouquinho, eu sei que você está cansado aí, já é domingo, né? Eu sei que vocês já se cumprimentaram, mas a gente pode aproveitar aqui e de repente cumprimentar mais 5 pessoas que a gente não cumprimentou ainda hoje, né? Então vamos fazer isso aí? Fique bem à vontade. Vamos dar aqui uma pausa. Ô menino, o que é isso?
Quantos conseguiram aqui cumprimentar pelo menos 5? Levanta a mão aí. Maravilha, olha que coisa boa, hein? Vai lá, Paula, tira aí a foto aí. Tira a foto do pessoal aí que é para colocar no Facebook, por favor. Depois eu vou tirar a foto com o pastor Guilherme. Muito bem, se vocês quiserem sentar, tudo bem. Se quiser ficar em pé, também não tem problema nenhum. Está em casa, né, pastor? É bom assim, tá? Essa família assim maravilhosa, né? Deu para entender então a parte de ganhar, como ganhar dinheiro? É claro, tem muito mais coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa saber. Quais são, como é que eu fico sabendo qual é a minha missão, afinal de contas, né? Que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Qual é a minha missão? Que carreira que eu vou? Agora mesmo a Camille está nessa fase de saber qual o curso superior vai fazer. E ela está em dúvida. Né? Então, é uma dúvida que bate muito aí os jovens, né? Então, no livro, no Sucesso Financeiro, tem lá o que eu chamo dos indicadores de missão. O que é isso? Indicadores de missão. São maneiras através das quais Deus vai transmitir a você a sua missão. Certo? Então, por exemplo, os eventos, um evento na sua vida é um indicador de missão. Quando eu peguei aquela fita lá do pastor Ari Veloso, que eu fui assistir, durante aquela uma hora e pouco, foi um evento marcante para a minha vida, porque a partir dali houve um redirecionamento na minha missão. Eu pensava em fazer uma coisa, mas Deus veio com outra. Então são indicadores, são maneiras através das quais Deus vai indicando o que você precisa fazer, ou redirecionando alguma coisa que você pensava que era aquilo lá e de repente pode não ser. Às vezes, viu, pastor Guilherme, até mesmo um evento trágico pode ser o quê? Um indicador de missão. Eu lembro que algumas pessoas, por exemplo, perderam os filhos, tomou uma overdose, né? Por causa de droga, essas coisas, perderam o filho. E o que eles fizeram? Eles não ficaram se lamentando, não. Eles montaram projetos sociais para ajudar outras pessoas a não entrar nesse barco furado, né, que é o barco das drogas. Né? Montaram ONGs, projetos sociais para ajudar outras pessoas. Então veja que até mesmo em momentos trágicos, Deus pode levantar pessoas para ter uma missão de ajudar outras pessoas. Então são os indicadores de missão. José, ele não teve o sonho? O sonho que ele teve lá aos 17 anos era um indicador de missão. Então, os sonhos são e podem ser também indicadores de missão. Formas através das quais Deus está apontando para você qual é a sua missão. Mas aí você, adquirindo o livro, você vai ter, então, esses indicadores de missão. Muito bom. Pastor, depois de me dar um toque aí no horário aí. Faltam 5 minutos, 50 minutos? Não, 5 minutos. Tá bom, né? Então vamos condensar aqui, que a gente vai se entusiasmando, né? Com o tema. Então veja só. Nós adquirimos o dinheiro e agora nós vamos ter que fazer o quê? A coisa certa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é sermos o quê? Doadores generosos. Em geral, as pessoas vão ganhando dinheiro e já vão gastando. E às vezes gastam antes mesmo de receber. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos ser doadores generosos. Né? Então, é o primeiro passo. Então, eu queria que vocês me ajudassem lendo esse texto da Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Quem reparte seus bens se tornará quem procura. Então veja só, você quer ter sucesso financeiro? Pensa que o sucesso, não, eu tenho que ter um jeito de acumular dinheiro. É claro que a acumulação ela também é necessária. Mas veja que Salomão, há 3.000 anos atrás, ele que foi o rei mais rico e sábio de Israel, está dizendo para nós, olha, se você reparte generosamente seus bens com outras pessoas, isso faz parte do sucesso financeiro, ser uma pessoa generosa. E talvez hoje o exemplo mais
marcante disso aí é o Bill Gates, né? Bill Gates já faz mais de 10 anos que ele se ausentou, ele saiu da vida corporativa, ele que foi o fundador da Microsoft, e passou a se dedicar a projetos sociais. Aí vários projetos pelo mundo todo. O que aconteceu? Voltou a ser o homem mais rico do mundo. Então, a gente precisa aprender a ser generoso. Como é que nós vamos ser generosos, né? A quem nós devemos doar? Então, primeiro, na sua igreja local. Então, se você é membro aqui da Igreja Batista Betel, é o primeiro local onde você vai colocar em ação, né, praticar a generosidade. Como? Primeiro, trazendo o seu dízimo. Me ajude lendo o texto, por favor. Tragam o dízimo ao depósito. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam. E trazer sobre vocês. Então é isso, Deus está prometendo que você deve então colocar em prática a sua generosidade na igreja local através dos dízimos, mas também através das ofertas. Vamos ler aqui juntos? 1, 2, 3 já? Cada um dê, não com pesar. Deus ama, então seja generoso através das ofertas, né? Normalmente os seus dízimos são direcionados para manter a estrutura que a igreja tem. E as ofertas para projetos especiais que também são direcionados pela igreja. O que mais? Você tem que cuidar da sua família. Ser generoso com a sua família. Lembra lá, ensinando, uma das coisas é você ensinar os seus filhos a como lidar com o dinheiro. Mas me ajude lendo aqui, olha lá, 1, 2, 3 já. Se alguém não cuida, e especialmente, e é pior, ou seja, a gente precisa cuidar da nossa família. Os pais cuidam dos filhos, os filhos adultos cuidam dos pais idosos, e assim Deus vai abençoando você. E quem mais? A gente precisa cuidar também das pessoas pobres. Deus falou sobre elas também. Vamos ler? Quem trata bem, e aí está então o pilar da generosidade, né? Pelo menos essas 3 áreas que nós precisamos usar no nosso dia a dia, exercendo a nossa generosidade. Muito bem, se você pensava então que já podia começar a gastar, vamos ver se esse é o próximo passo, né? E o nosso tempo está voando. Você vai ter que aprender o que? A criar reservas financeiras. O que é isso, criar reservas financeiras? Essencialmente, você não pode gastar tudo aquilo que você tem. Então a pessoa ganha R$1.000. Chega no final do mês, gastou 1.100. Mais do que o que tem. Aí, ó, pastor Guilherme, eu preciso aqui colocar na lista de oração. Tudo bem, realmente precisa de oração. Mas, além da oração, a gente tem que fazer o que? A nossa parte, que é aquilo que a gente já viu, né? Ou seja, tem que, se está gastando mais do que o que ganha, a gente tem que fazer a nossa parte, que é redirecionar o que a gente está fazendo. Mas vamos lá. Me ajudem aqui lendo esse texto. 1, 2, 3 já. O homem economiza bastante. O tolo. Está vendo, irmãos? Olha, quem está falando? Não é o Paulo de Tarso. Salomão, há 3.000 anos atrás, nos deixou esse conselho. O homem mais sábio e mais rico de Israel. Então a gente não pode gastar tudo que tem. Tem que reter uma parte ali para poder fazer o quê? Reservas financeiras. Lembra de José? 20% de toda a produção agrícola, naqueles 7 anos, ele colocou à parte
para que quando chegasse os anos de fome, pudesse ter o quê? Os recursos para poder aliviar a fome do povo. Então isso é planejamento financeiro, irmãos. Nós precisamos planejar, é a nossa parte que eu tenho falado aqui durante todo esse tempo que a gente está hoje aqui pela manhã. Montar o seu próprio banco. Já pensou o irmão ou a irmã montar o seu próprio banco? Não, mas o que quer dizer isso, o irmão Paulo? Significa que eu vou ser um banqueiro agora, que nem o Amador Aguiar, vou montar um Bradesco, um Itaú? Não, não necessariamente. Você monta o seu próprio banco quando você está o quê? Fazendo as suas reservas financeiras. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha, se você tiver uma meta de economizar pelo menos 10% daquilo que você ganha, né? Então, o dinheiro entrou, deu o dízimo, deu a oferta, 10% você, antes de começar a gastar, olha lá, viu, irmã? Antes de começar a gastar. Porque só tem esse jeito de fazer reserva financeira. Não, eu vou pagar as minhas contas, depois o que sobrar, eu vou economizar. Funciona? De jeito nenhum. Não funciona isso aí. Então veja só, essa dica que eu estou dando aí vale muito dinheiro. Não vou cobrar nada para os irmãos não, viu? Mas vale muito. Antes de começar a gastar. Como é que eu faço? Quando o dinheiro entra na minha conta, eu já transfiro, viu, pastor Guilherme? Através do transferência bancária, já transfiro o meu dízimo, a minha oferta, e pelo menos 10% também eu já separo. Aí depois eu vou pagando as contas. Mas, irmão Paulo, você está falando que não é para pagar as contas? Não, não falei nada disso. Eu estou falando que você, se você quer fazer economia, você vai ter que priorizar antes de começar a gastar. Senão vai gastando, vai gastando, vai gastando. Aí você vê uma coisa, um sapatinho, uma coisa para comprar, tal, e não consegue fazer as economias. Mas vamos para frente, né? Que nosso tempo já está aí esgotado. Invista para aumentar as suas reservas. Então, se você está conseguindo pelo menos aqueles 10%, você não deixa ele lá debaixo do colchão. Entendeu? Você tem que colocar em algum lugar que possa gerar o quê? Uma lucratividade. Juro. Não pagar juro para os bancos, mas fazer com que o banco pague juro para você. Então, existem alguns produtos financeiros, a gente não vai se deter nisso agora, mas não pode deixar o dinheiro parado, irmãos. Então, vai investir para ter reservas financeiras. Tudo bem? Então, nós doamos, criamos reservas financeiras. Olha, menino. Minimizar. Não, peraí, meu Deus do céu, o negócio já foi embora rápido assim. Falar sobre as dívidas, né, que é um problema sério, grave hoje, né, pastor? Dívidas. Vocês sabiam que 33% daquilo que as famílias ganham vai para pagamento de juros e de multas? Isso é uma estatística brasileira. 33%. Então nós precisamos mudar esse quadro. E vamos mudar a partir de onde? Da igreja. A igreja que vai dar esse salto de qualidade no sucesso financeiro da nossa nação. Eu tenho certeza disso. E vai começar por você. Veja só. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 já. O rico domina. Quem pede se torna escravo. Então veja só. Não é que você não possa ter uma dívida. O grande problema é que as pessoas não conseguem sequer se organizar financeiramente e muito menos as suas dívidas também. Então a gente tem que minimizar esse pagamento, olha lá, minimizar gastos com pagamentos de juros. 33%, meus irmãos, não dá, né? É a média brasileira. Eu espero que aqui na Igreja Batista Betel seja bem menor. Mas mesmo assim a gente tem que ficar atento a elas, né? Olha lá. Cheque especial e cartão de crédito. É que está matando, viu, pastor? Está matando o pessoal. Cheque especial, quanto que é o juro por mês? Me ajuda aqui. Quanto? Está aumentando aí, irmão. Peraí, calma. 8%. 8% cheque especial. E esse cheque especial só é especial para o seu banco, viu? Não é para você, não. Então, eles é que estão o quê? Tendo lucratividade com o seu endividamento. E o cartão de crédito rotativo? Quanto que está dando aí? Me ajuda aí, quanto? 12? 12.
13, 14, 15, e é um mês, viu? Não é um ano não. Olha aí, tá matando o pessoal, viu, pastor Guilherme? Mas, olha, tenho certeza, hoje vai ser o último dia, hein? Daqui por diante, nós vamos arrasar com esses juros aí e vamos entrar em uma outra fase que eu tenho certeza que você vai entrar comigo. Agora, olha, como sair de dívidas, né? Então você dá uma olhada lá no livro, porque não vai dar tempo para a gente falar aqui. Lá tem os passos para como você sair de dívida e ficar livre desses juros exorbitantes. Ok? E agora, como é que a gente vai gastar bem? Vamos ver. Me ajude aqui lendo esse texto para a gente concluir. Não sei se dá para ler, dá um pouco... Vamos lá. 1, 2, 3 já. Pois aprendi a toda... deu um eco aí, né? Mas tudo bem. Olha, o que Paulo está falando nesse texto, que parece que não tem nada a ver com finanças, mas tem tudo a ver. Ele está dizendo o seguinte: se eu ganho R$2.000 por mês, eu vivo de acordo com aqueles R$2.000. Se eu ganho 1.000, eu vivo de acordo com 1.000. Se eu ganho 5.000, eu vivo de acordo com 5.000. Meus irmãos, a gente tem que viver de acordo com a nossa renda. Tem hora que a gente não está tão bem, a gente tem que se adequar. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Então, tudo posso. Eu posso todas as coisas. Inclusive, viver bem financeiramente com os limites que eu tenho. Entende? Então, é isso que a gente precisa. Vamos terminar, pastor. Como viver bem? Não é? Plano para você fazer sobrar o dinheiro. Como é que você faz esse plano? Olha, tudo que você ganha, uma parte vai para doações, outra parte para economias, outra parte para você quitar aquelas dívidas lá, né, que a gente já viu que está alta, a gente tem que retirar isso aí, e depois também para os seus gastos diários. Ok? Então, esse é o meu livro, que na verdade, ele é um plano para que você possa compreender e alcançar o sucesso financeiro. Veja só o que você vai fazer. Ele tem uma sugestão para que durante 7 semanas, pastor, cada uma dessas semanas você vai estudar um aspecto do sucesso financeiro, né? Então, na primeira semana, como ganhar dinheiro. Na segunda, fazendo investimentos. Na terceira semana, você vai lidar com as doações. Na quarta, vai tratar as dívidas. Quinta semana, como gastar bem. Na sexta, dinheiro e relacionamentos. E na sétima, conselho e integridade. Então, ele é um programa para que você possa compreender. Para que a Igreja Batista Betel, cada um de vocês, cada família, possa fazer esse progresso financeiro e assim dar a sua contribuição para você como pessoa, como família, na própria igreja e também na sociedade, porque vocês estão servindo a sociedade, estão tendo essa condição financeira, esse sucesso financeiro vai ter um impacto na vida da sociedade, tá bom? Eu tenho também o site que é o finançasparavida.com.br, se você quiser anotar aí, só que repete o A, tá? finançasparavida.com.br, e lá você pode assinar uma newsletter, né? Que é o informativo que nós temos. Vamos ver se passa. Então eu tenho alguns vídeos, e nesses vídeos eu dou orientação financeira em relação a vários aspectos. Esse aí é um dos vídeos que está passando. Você pode receber também se você assinar a nossa muitas newsletter, pessoas tá bom? desejam, elas entendem. Então é isso aí, pastor. A gente concluiu rapidamente, não é? E sucintamente. Acho que vai ter um período aí para perguntas e respostas também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? O tempo esgotou, né, pastor?
Mas eu quero agradecer a você. Eu trouxe alguns exemplares do meu livro, estão lá na saída. Depois você pode adquirir esse plano. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui na Igreja Batista Betel. Que Deus abençoe a você e a sua família. Os irmãos que estavam aqui no comecinho ouviram que as perguntas devem ser feitas por escrito e entregues. A gente vai ter no começo do culto os 15 minutinhos. Então, o irmão Rubem ou outro irmão que tiver pergunta, faz agora nos 15 minutinhos de intervalo. E aí, no início do culto, a gente vai ter o período para o irmão Paulo de Tarso responder. Vamos saudar o irmão Paulo de Tarso. Muito obrigado, tá, querido? Então, você tem aí, 10 minutinhos para fazer a sua perguntinha. Vai lá, toma uma água, cumprimenta aí quem você quiser. E no comecinho do culto, nós vamos ter esse momento para as respostas. E aproveite aí esse período também para se confraternizar com os irmãos, ter a alegria aí de estar com a família de Deus. Aproveitando que você vai ter o tempinho agora de intervalo, se você vai almoçar aqui com a gente, que nós vamos ter almoço hoje, você pode já adquirir também o seu ingresso ali no hall. Então, se quer almoçar aqui com a gente, aproveite, garanta o seu almoço e aí você vai para casa depois já refeito nas suas energias.
Bom dia a todos, queridos, graça e paz em Cristo. Como vocês já se levantaram, alguns de vocês chegaram só agora, outros já haviam chegado às 9, mas independente de você ter chegado agora ou às 9, seria muito interessante você saudar quem está aí perto de você. Vamos fazer isso? Novamente, se você